Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. E nessa série, falando sobre o Espírito Santo, essas lições que a nossa tão amada editora Betel preparou, do ano de 1991, nós hoje chegamos aqui à lição de número 12, que foi dada no dia 22 de dezembro de 1991. Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Vamos aqui entender que a doutrina da evidência inicial do falar em línguas como comprovação do revestimento de poder, da dotação de poder para o testemunho, é uma doutrina muito bem arraigada e fundamentada biblicamente. Vamos falar aqui sobre o batismo no Espírito Santo, já temos falado em algumas lições anteriores dessa mesma série, e vamos seguir aqui falando. Essa lição é a 12, ainda temos mais uma lição que vamos falar mais especificamente sobre as línguas não estudada, não aprendida, mas dada pelo Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E hoje nós vamos aqui então, nesse tema tão precioso, discorrer com os irmãos, e é um prazer falar da palavra do nosso amado Deus. O batismo com o Espírito Santo. O texto da lição aqui está no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Fica bem claro para nós aqui que quando nós abraçamos a causa do cristianismo, o Espírito Santo, ele adentra a nós e passa a residir em nós. Nós somos inseridos nesse momento ao corpo de Cristo, é o que nós chamamos de batismo no corpo. Isso fala de ser inserido ao corpo de Cristo. Ocorre o ato da regeneração. A regeneração, o novo nascimento, é um ato, e a conversão, e entramos no processo da santificação. Claro que aqui nesse texto, Jesus está falando: recebei o Espírito Santo para os discípulos que já estavam com ele há 3 anos e meio aproximadamente, já vinha toda uma caminhada. Mas está claro para nós, não somente nesse texto, como em outros textos que corroboram. Observe que a Bíblia, ela está completamente conectada a uma sintonia, é uma engrenagem perfeita. A Bíblia, os mais de 31 mil versículos são perfeitos, entendendo dentro do seu contexto, não há contradição. Então, vemos aqui com muita clareza que quando abraçamos a causa do cristianismo, nesse momento, o Espírito de Deus, ele passa a residir em nós. Porém, há uma necessidade, porque é uma promessa. Jesus fez a promessa não é algo feito pelo homem, é feito pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, o eterno Filho de Deus. Que promessa é essa? A promessa do batismo no Espírito Santo, da dotação de poder do alto para testemunhar. Observe que um homem cheio do Espírito Santo, ele não consegue se calar, mas com coragem, ousadia e com firmeza, ele se põe a testemunhar da palavra de Deus, pregar o Evangelho, a boa notícia de salvação. Foi o que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se colocou a fazer. A finalidade do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, é testemunhar
A finalidade de sermos revestidos com o poder do alto é falar do amor do nosso Deus. E fica claro que aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo têm o Espírito de Deus. O que precisam fazer é buscar, então, dotação de poder e buscar até que receba. Orar, jejuar, perseverar, fazer aquilo que aqueles 120 irmãos aproximadamente, Maria, mãe de Jesus, o texto diz que ela também estava lá, orando, gemendo, buscando, perseverando, porque ela creu na promessa que Jesus fizera: esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido com poder. Essa doutrina bíblica extremamente fundamentada, calcada, respaldada biblicamente, ela precisa ser assimilada por nós e não pode estacar aqui, parar aqui. Precisa ser compartilhado com os nossos filhos, os nossos netos, conversarmos algumas vezes, quando necessário, com a nossa esposa, cada um de nós, e pregar na igreja. A igreja, o rebanho, não tem como obedecer ou cumprir algo que não conheça. Então, está aí a necessidade de culto de doutrina, escola bíblica dominical, de a igreja estar recebendo ensinamento. Observe que se nós abrimos mão de ensinar a Bíblia ao rebanho, alguma coisa será ensinado. Então, é o motivo de algumas vezes nós mesmos montarmos um cenário problemático para nós mesmos, por não sermos bíblico e não doutrinarmos a igreja. Depois nós botamos a mão na cabeça: por que a igreja está dessa maneira? A culpa é nossa, porque quando nós doutrinamos, quando ensinamos a igreja, educamos a igreja, não com as nossas ideias, doutrinas humanas, ou até doutrinas de demônios, doutrinas malignas, mas doutrina bíblica, o rebanho toma conhecimento das verdades de Deus e volta para os trilhos, vai se ajustando. O contrário, irmãos, quando nós ensinamos doutrinas humanas, vamos ter aí um rebanho farisaico, hipócrita, preocupando com o externo e com o interior cheirando mal, como acontece nos sepulcros, quando são caiados, olhamos e são bonitinhos por fora, mas por dentro estão com restos mortais. Tem nome de que está vivo, porém está morto. Então precisamos a cada dia assimilar a verdade de Deus e compartilhar. Foi para isso que Deus nos chamou, e o escopo, a finalidade, o objetivo de recebermos dotação de poder é cada um com as ferramentas disponíveis que o próprio Deus disponibilizou para cada um de nós, a igreja, cumprir a missão, a incumbência que pesa sobre cada um de nós. Verdade aplicada. Batismo no Espírito Santo acontece quando o crente busca diligentemente. Precisa então ser buscado. Precisamos bater a porta até que a porta se abra. Não existe, irmãos, essa ideia equivocada de alguns: você já é batizado do Espírito Santo, você só não fala em línguas ainda. Isso não existe, não tem fundamentação bíblica. Quando nós abrimos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, está ali a manifestação inicial, a manifestação externa do falar em línguas. Está muito claro, irmãos. Nós somos e precisamos ser bíblico e entender a Bíblia com coerência. Uma pessoa que nunca falou em línguas ainda não recebeu a dotação de poder. Pode ocorrer de ter falado uma vez e não, desde então, não falar mais. O que essa pessoa precisa? Se
for dessa forma, uma renovação. Sabemos de caso que pessoas estavam dormindo e acordaram falando em línguas. O tempo de Deus batizar, o momento é com Ele. Nós não sabemos. Eu falei isso, toquei nesse assunto na pré-aula anterior. Nós podemos estar num veículo, podemos estar na rua, num trabalho. Nós sabemos de vários casos, né, de pessoas que estavam trabalhando e foram batizadas no Espírito Santo, dentro do ônibus. Então, uma pessoa que, porventura, estava dormindo, acordou falando em línguas, Deus batizou nesse momento e se aconteceu de não falar nunca mais, o que essa pessoa precisa? De buscar uma renovação. E esteja certo que jejuando, orando, tomando tempo para estar a sós com Deus pelas madrugadas. A madrugada é um momento que a gente tem de silêncio e o Espírito de Deus vai então nos renovar e nós precisamos manter essa busca constante, entendendo que a dotação de poder é para o serviço, para testemunhar das verdades de Deus. Batismo no Espírito Santo acontece quando o crente busca diligentemente. Fica para nós buscar cuidadosamente, como já tenho falado, e perseverar, buscando, bater a porta até que o nosso Deus abra a porta, até que Ele nos responda. Objetivo da lição, saber o que é o batismo no Espírito Santo, isso vai ficar claro aqui no decorrer da lição, e conhecer melhor o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Ele usa aqui, irmãos, um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler aqui com os irmãos esse texto na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Nos diz assim o texto sagrado. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, o dia da festa, chamada Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então ali estavam no cenáculo aproximadamente 120 irmãos, os discípulos estavam ali, Maria, mãe de Jesus, como já fizemos aqui referência, e Jerusalém estava apinhada de gente, judeus de várias partes, pessoas de várias nacionalidades, como nós vamos ler aqui no texto, estava apinhado. Havia ocasião, irmãos, que era tanta gente, época de festa de Páscoa e também a festa do dia de Pentecoste, que não cabia dentro dos muros de Jerusalém e era permitido, quando a noite chegava e eles precisavam dormir até fora dos muros de Jerusalém, devido à quantidade de pessoas, para que os irmãos tenham uma ideia de como estava esse dia repleto de pessoas ali. Nós chegamos a essa verdade quando nós estudamos cultura judaica e passamos aí pelas festas para entender a multidão. Era absurdo, irmãos. Para que os irmãos tenham ideia, eram centenas e centenas e até milhares de levitas que ali estavam, sacerdotes que ali estavam para poder atender a demanda. A coisa ali chegava a muitos turnos e virava ali o dia. Era algo absurdo no sentido de quantidade de pessoas. Quando nós estudamos, nós falamos assim, meu Deus do céu, eu não podia imaginar que era tanta gente assim dentro de Jerusalém na ocasião dessas festas, a festa do tabernáculo, a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa. Era uma multidão absurda. Aqui, nesse episódio, onde há o registro, Atos, capítulo 2, o qual nós estamos estudando, o texto em tela, havia ali, no mínimo, 15 idiomas diferentes aqui. No mínimo, irmãos, podendo ser até mais idiomas ali
de pessoas ali nesse momento aqui do registro de Atos dos Apóstolos. No mínimo, 15 dialetos havia ali, idiomas diferentes, para que os irmãos tenham clareza no texto aqui de Atos do capítulo 2, o qual nós estamos lendo. Cumprindo-se então o dia de Pentecostes, aquela festa chamada Festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estava ali no cenáculo aproximadamente, como eu já falei, 120 irmãos, obedecendo a ordem que fora dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a cidade de Jerusalém, como eu sei que já fiz alusão, reitero para uma fixação, estava apinhada, irmãos, de pessoas de vários lugares, até cretenses haviam ali, que eram judeus que moravam na ilha de Creta, onde Paulo deixou Tito para dar continuidade a uma obra que ele, Paulo, havia iniciado. Para os irmãos terem ideia, quando nós estudamos geografia bíblica e pegamos onde está Jerusalém localizado e a ilha de Creta, é assustador. Vinha pessoas de todas as áreas, dos lugares mais remotos, mais longínquos, para poder estar ali. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, observe, irmãos, que esse de repente fala o quê? Que quem determina o momento, a hora de batizar no Espírito Santo é Deus. Não é você, não sou eu que escolhemos a hora. Pelo contrário, né? Eu fui batizado dentro de uma padaria, era copeiro, no centro de Alcântara. Tá? Era lavador de copo. Há muitos anos, eu era solteiro. Sou casado, tô indo para 26 anos de casado. Era solteiro na época, novo convertido, quando Deus me selou. Então, de repente, é Deus quem faz. É o Espírito de Deus que faz. É o elemento espiritual. É um milagre. Não é algo do homem, inventado pelo homem. É algo dado pelo Espírito de Deus a quem ele quer. E a promessa não é para o incrédulo. A promessa é para quem crê. Quem não crê nunca vai receber, tá? É para quem crê na promessa dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de repente veio do céu um som. Observe que o que veio foi um som como de um vento veemente e impetuoso. Então, eles ouvem um som, e o som é como o som de um vento veemente e impetuoso. Eles percebem esse som e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Enche todo aquele cenáculo, aproximadamente 120 irmãos que ali estavam reunidos. E foram, o que acontece, irmãos, quando esse som, como que de um vento veemente e impetuoso, esse som invade o local onde eles estavam ali, perseverando, orando, jejuando, buscando, gemendo, chorando e buscando a promessa que Jesus fizera e aguardando a promessa do Pai. O que acontece é que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas como que de fogo está o elemento, mais uma vez, espiritual, algo dado pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, não é algo dessa terra. E todos foram cheios do Espírito Santo, pessoas que já tinham o Espírito Santo, que já havia sido soprado sobre eles o Espírito Santo, os discípulos estavam ali, eles já tinham o Espírito Santo habitando neles, eles já haviam sido inseridos ao corpo de Cristo, eles já haviam sido regenerados, estavam num processo de santificação, foram convertidos a Deus, a Jesus. E todos foram, a despeito de ser dessa maneira, já terem o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. Há uma diferença.
ter o Espírito Santo, já tinham, agora eles foram cheios do Espírito Santo. E o que se põe a fazer uma pessoa que recebe dotação de poder do alto, revestimento de poder? Começaram a falar em outras línguas, línguas não estudadas, línguas não aprendidas, línguas dadas do céu, do Espírito de Deus, de forma sobrenatural, milagrosa a eles, conforme está aqui, irmãos. Está muito claro aqui, conforme o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, lhes concedia que falasse. Eles falavam de acordo com o que o Espírito Santo dava a eles para que eles, então, falassem. Era mistério vindo de Deus, do próprio Espírito de Deus. E em Jerusalém estavam habitando, ele que fala aqui até o versículo 4, o que estava ocorrendo dentro do cenáculo, ele vai abordar o que está ocorrendo dentro dos muros de Jerusalém. Ele sai um pouco da perspectiva dentro do cenáculo, onde eles foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, e ele agora se volta para o que eu falei, Jerusalém, apinhada de pessoas, de toda parte. No mínimo 15 idiomas diferentes havia ali no meio, idiomas falados diferentes por aqueles que estavam ali. No mínimo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, o que estava acontecendo ali dentro do cenáculo, eles saíram do cenáculo, se puseram fora do cenáculo, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Observe que havia manifestação externa ao ponto de fazer com que alguns da multidão estivessem confusos. Nem todos, irmãos, entendiam o que era o mistério que era falado. Nem todos. Alguns até zombavam, porque não entendiam. Esses homens estão bêbados, cheios de mosto. A essa hora do dia já estão bêbados, é o que alguns achavam, porque não entendiam o que estava sendo falado, aquelas línguas dadas pelo Espírito de Deus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. No meio dos que zombavam, aquelas línguas que era dada pelo Espírito de Deus, era entendido por alguns. Eles falavam em mistério e pessoas ali de vários idiomas, como eu já tenho falado, aproximadamente, no mínimo, 15 idiomas diferentes, ouvindo aqueles mistérios que eram dados a eles, aquelas línguas, pelo Espírito de Deus, eles entendiam cada um no idioma próprio deles, no idioma nativo de cada um deles. Mas no meio desses que entendiam dessa forma o idioma e ouviam eles glorificar a Deus, entendia que era dessa forma, havia aqueles que não entendiam nada. Nós vamos ver, está aqui no texto, e zombava. A ponto de zombar deles, era o que estava ocorrendo. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ouviam aquelas línguas em mistério e eles entendiam, cada um na sua própria língua. Meu irmão, no mínimo 15 idiomas diferentes, e cada um, quando ouvia aquela mesma mistério sendo falado, aquelas línguas faladas, eles entendiam. Era uma ação de Deus, irmãos. Uma ação de Deus também para chamá-los para uma responsabilidade ali, para prendê-los ali. Por quê? Porque Pedro, pouco depois, iria o quê? Começar a discursar a sua prédica, pregar o evangelho.
E aí é interessante porque as línguas estranhas seguraram eles ali e eles, então, vão ouvir um homem com dotação de poder para o testemunho, testemunhar das maravilhas de Deus. E todos pasmavam, estavam ali boquiabertos com o que estava acontecendo, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha, estavam atônitos, surpresos com o que estava acontecendo. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. E ele vai falar aqui dos que ali estavam: partos, medos e lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Eles foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas não estudada, não aprendida, dada pelo Espírito de Deus, e eles era um milagre do Espírito de Deus que eles entendiam o que estava sendo falado no seu próprio idioma. No mínimo 15 idiomas havia ali diferentes naquela ocasião. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, sem entender o que estava acontecendo, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer, irmãos? Olha como eles estavam. E outros, fundamentando o que eu já falei, no meio deles, outros zombando, porque diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados. Alguns não entendiam, irmãos, na sua própria língua, os mistérios que estavam sendo falados. Nesse cenário, nesse contexto, irmãos, desse acontecimento do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, um homem, Pedro, que fora discípulo e um apóstolo genuíno, porque foi chamado direto pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, se põe em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E ele prossegue ali o discurso. Então fica bem claro aqui a doutrina, essa evidência inicial do batismo no Espírito Santo, a evidência do falar em línguas dada pelo Espírito de Deus, vai se repetir no capítulo 8 do mesmo livro histórico de Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor Lucas, companheiro de Paulo em alguma das suas viagens missionárias, quando Filipe desce ali a Samaria, começa a pregar ali o evangelho. Deus começa a fazer milagres ali e eles abraçam a causa do cristianismo. Abraçando a causa do cristianismo, eles já tinham o Espírito de Deus, porque no momento de abraçar a causa do cristianismo, eles já haviam sido inseridos ao corpo de Cristo, é o que nós chamamos de batismo no corpo, já haviam sido regenerados, nascidos de novo, passaram pela conversão, entraram no processo de santificação, mas, porém, Filipe
estava ali pregando e foi necessário que os apóstolos que estavam em Jerusalém saíssem de lá e fossem até Samaria. Com que finalidade? Já tinha o Espírito de Deus para que, pondo as mãos sobre eles, é importante ou não o revestimento de poder, a dotação de poder dada pelo Espírito de Deus? É importante ou não? Os apóstolos saem, Atos capítulo 8, Jerusalém, vão até lá para colocar as mãos e orar sobre pessoas discípulos que já passaram pela conversão, pelo ato da regeneração, já foram inseridos ao corpo de Cristo, estão no processo de santificação e já têm o Espírito de Deus. É necessário ou não é o batismo no Espírito Santo? É algo debalde? É algo sem valor? Inútil? Ou é necessário? Está em Atos capítulo 8, irmãos. Não tem como passar lick-paper, apagar a fundamentação da doutrina, dessa verdade bíblica. Está registrado. E eles foram lá, colocaram e puseram as mãos e o Espírito Santo então enche eles. E eles, está claro que eles falaram em línguas, porque Simão, houve uma manifestação externa ao ponto de que Simão quis comprar o revestimento de poder, a dotação de poder. Para que Simão quisesse comprar, está em Atos capítulo 8, houve uma manifestação externa. Então, para tirar essa doutrina da Bíblia, irmãos, além de ser impossível, precisa se fazer muita manobra, adulterar o texto, colocar no texto o que o texto nunca falou, ao contrário de fazer exegese, sacar para adulterar essa doutrina, precisa fazer eiser, colocar no texto, o que é algo próprio de um herege. Arrancar essa doutrina do texto não é possível sem que a mensagem fique envezada. E nós, irmãos, precisamos entender todo o conselho de Deus. Há uma simetria, uma conformidade nos ensinos de Deus, assimilar e pregar com verdade, com firmeza, crendo naquilo que nós pregamos. Eles então, os apóstolos, ora por eles ali, aqueles discípulos, e eles começam então a falar em línguas, e nós sabemos porque Simão observa aquela manifestação e tem o desejo de comprar o que não pode ser comprado, porque é dado àquele que crê, dado pelo Espírito de Deus. Essa manifestação, mesma manifestação, acontece em Atos capítulo 10, dentro da casa de um homem chamado Cornélio. Quando Pedro é enviado até lá, prega o evangelho para ele. E lá, dentro da casa de Cornélio, não havia pessoas de várias nacionalidades, irmãos. Vai lá no texto, Atos capítulo 10, vê lá se havia pessoas de várias nacionalidades. E estava Cornélio e a sua família, e quando Pedro prega para eles, eles eram gentios, irmãos. O Espírito de Deus enche eles, irmãos, e eles começam então a falar em novas línguas, línguas dadas pelo Espírito de Deus, não aprendida e não estudada, dada pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essa mesma realidade acontece em Atos também, capítulo 19. Aqueles discípulos já haviam sido batizados, aqueles discípulos que estavam em Éfeso, no batismo de João, no batismo das águas, e nem tinham conhecimento sobre a dotação de poder para o testemunho, com a evidência inicial do falar em línguas. Paulo explica, põe as mãos neles, ora eles, e eles então são batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Não se surpreenda. Além desses textos, irmãos, Paulo ainda fala sobre o falar em línguas estranhas nas suas cartas, as cartas que ele escreve à igreja que estava na cidade de Corinto, quando ele fala sobre os dons espirituais.
em um cenário de magia, lá em Corinto, em um cenário de mágica, de bruxaria, de manifestações malignas, demoníacas na cidade, dentro da igreja, irmãos, ali havia a pureza da manifestação dos dons de Deus, do Espírito de Deus, e lá estava também o falar em línguas. E eles estavam dando uma ênfase exagerada, aqueles que eram batizados no Espírito Santo, o falar em mistério dentro da igreja. E Paulo, ao contrário de tendo esse cenário, tinha tudo para ele pegar e falar, não faz isso, acaba com isso dentro da igreja. Tinha tudo para dar essa doutrina, irmãos. Foi a doutrina que ele deu? 1000 vezes não. Ele disciplinou, ele disse, precisa haver ordem, precisa haver decência. Nosso Deus não é um Deus de confusão. E ele ordena algo que estava em desordem. E para corrigir aqueles que resvalam para o outro extremo, está lá no texto. A verdade, a doutrina que permanece para sempre. Paulo diz, não proibais falar línguas. Introdução. O batismo com o Espírito Santo não deve ser confundido com a salvação. São coisas distintas, pois são duas experiências distintas. Bênção de Deus para os seus servos. Isto é, para todos os que estão salvos e não para os perdidos. O batismo no Espírito Santo é para nós cristãos. E é uma doutrina para nós enquanto a igreja estiver aqui em peregrinação na terra. Eu quero reiterar para uma fixação. Nós precisamos assimilar essa doutrina e compartilhar com os nossos filhos, irmãos. Porque já existe em nosso meio teológico teólogos cessacionistas que não crê nessa verdade, que despreza a doutrina de Deus, do batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas e despreza a atualidade dos dons espirituais. E se você e eu não formos firmes e pregarmos com firmeza e ensinar os nossos filhos, irmãos, corremos o risco de ensinamentos falaciosos, engodo, ensinamentos heréticos adentrarem aos nossos arraiais, aos nossos acampamentos. E nós não podemos, irmãos, recuar meio centímetro para ensinamentos heréticos, que é um câncer que invade a igreja e causa danos terríveis e, em alguns casos, até irreversíveis. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, mas não pode mesmo, mas vós, os salvos, o conheceis, estaria em Evangelho de João capítulo 14, versículo 17. Veremos, pois, nesta lição, como pode o Espírito Santo operar na vida do salvo em Jesus Cristo. O batismo com o Espírito Santo, cumprimento profético, o dia histórico de Pentecostes, foi o primeiro evento do batismo no Espírito Santo. Então, acontece ali, naquele momento, como nós já acabamos aqui de discorrer sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o acontecimento foi ali, o primeiro acontecimento. Observe, irmãos, que existem alguns hebraístas. Hebraístas são homens que dominam o hebraico, o idioma hebraico, homens de um nível culto absurdo, e hebraístas não pentecostais, que eles estudam e afirmam que a manifestação do falar em outras línguas dada por Deus ocorreu em alguns momentos no período do profetismo de Israel, nos registros veterotestamentários. Quando eu tomei conhecimento dessa verdade, eu fui analisar quem estava falando e foi há pouco tempo que eu tomei conhecimento. Eu não sabia dessa verdade
E quando eu tomei conhecimento que eram hebraístas, não são hebraístas, não pentecostais, a coisa me chamou a atenção e eu já adquiri, está aqui comigo, né? Está guardado aqui comigo, porém eu não tive ainda tempo, dado a demanda de estudo, não tive como parar para estudar, examinar, porque senão eu já colocaria aqui para os irmãos, né, iria compartilhar com os irmãos dessa verdade. Observe, são materiais, eu adquiri aqui 3, 4 materiais que falam sobre a manifestação do falar em línguas dada por Deus ao povo de Deus em um período do profetismo em Israel nos registros veterotestamentário. E eles vêm com uma espécie de uma teologia bíblica desde o Antigo Testamento, traçando um caminhar dessa verdade doutrinária e fundamenta o Novo Testamento, essas manifestações no Antigo Testamento. Meu irmão, não tenha dúvidas, são homens, claro que são falhos, são homens comedores de trigo, mas não são qualquer um, são homens de uma formação absurda, na área em que estudam hebraísta, dominam o idioma hebraico e não são pentecostais. Se fosse pentecostais, nós ainda poderíamos, né? Alguns de nós, uma forçação de barra, não são pentecostais, tá? Eu só não compartilho porque eu ainda não tomei tempo para debruçar sobre o material que está aqui. Quando eu tomei conhecimento, rapidamente, né? Quem faz esse pedido na Amazon para mim é minha filha. Filha, pede esse material para mim, ela pediu, chegou e está aqui. Então, irmãos, não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina, não podemos. E para isso é necessário você e eu estarmos aqui, muito bem fundamentado no rolo sagrado, nas sagradas letras e ensinar aos nossos filhos, falar com eles sobre o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, a atualidade dos dons espirituais e pregar na escola bíblica dominical, ensinar na escola bíblica dominical, ensinar no culto de doutrina, no culto de ensino e sempre que tivermos oportunidade, as doutrinas de Deus e não ensinamentos de homem. O dia histórico de Pentecoste foi o primeiro evento do batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 2. Foi também o cumprimento das profecias e da promessa de Jesus recebida do Pai. Quando ele diz, eis que envio a promessa de meu Pai, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido com poder, a promessa do Pai que fora feita onde? No livro do profeta Joel, registro veterotestamentário. Pentecoste foi ali nessa festa, anunciado como um fato que deveria acontecer e para isso os discípulos de Jesus deveriam se preparar antecipadamente, como estavam ali, como já fiz referência, aguardando a promessa que Jesus fizera. E só há um cumprimento no sentido ali de que cumpriu, aconteceu pela primeira vez, o cumprimento da promessa, como Pedro ali pregando mesmo deixa claro, ali. E se repete aí a manifestação do falar em línguas como evidência inicial nos textos que nós mencionamos, Atos capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19. Como cumprimento da antiga promessa de Deus, o batismo no Espírito Santo é uma realização levada a efeito por Jesus. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. É como um mistério que veio a ser revelado no tempo certo. Foi revelado ali em Atos, capítulo 2, no dia da festa de Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo como frutos espirituais. A igreja de Jesus Cristo foi inaugurada por ocasião do primeiro evento do batismo com
Espírito Santo. A igreja que sempre esteve no coração de Deus, não é um plano B, algo alternativo, sempre estivemos no coração do nosso Deus, é inaugurada ali em Atos capítulo 2, com o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Antes de o Espírito Santo descer, os resultados da obra de Deus eram em alguns momentos, mas com o Pentecoste, a abundância, nós vemos ali a abundância de milagres, de feitos pelos seguidores de Cristo, os discípulos, aqueles que abraçavam a causa. Vemos ali até diáconos, irmãos, fazendo uma grande obra, como Filipe, como também o Estevão. Operações milagrosas ocorriam ali. É necessário que o primeiro evento, o batismo no Espírito Santo, que foi ali no dia de Pentecoste, que fique bem claro para nós. E Pentecoste era uma festa judaica, realizada 50 dias depois da Páscoa, quando os judeus traziam as primícias, primeiro fruto de sua colheita. Assim, o batismo no Espírito Santo é a primícia de muitos frutos. Batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Em Atos capítulo 2, versículo 3, está declarado que as línguas pousavam sobre cada um deles, em cumprimento de Atos capítulo 1, versículo 8. Isso é revestimento e espiritual. Eles receberam poder para então saírem e testemunhar das verdades de Deus. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. É o que nós já temos aqui firmado, essa doutrina, não somente nessa pré-aula, como nas pré-aulas anteriores. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. O que não se pode aceitar é que muitos ensinam dizendo que o batismo no Espírito Santo se verifica por ocasião da regeneração, que é o novo nascimento. Não é, como já tenho falado, completamente diferente. Não é também, não podemos confundir com a regeneração e nem confundir com a conversão, irmãos. São coisas, verdades distintas do batismo no Espírito Santo. Quando Adão e Eva conheceram que estavam nus, coseram para si aventais, por esforço humano de vestir-se. Mas Deus lhes fez túnicas de pele e os vestiu. Essa vestimenta feita de pele de animal, sacrificado, simboliza a vestimenta do sangue de Cristo. É a salvação. Ele está dando aqui uma distinção da salvação, dizendo o que é a salvação, como é efetuado. E, infelizmente, alguns, por ignorância, vão confundir o batismo no Espírito Santo com a salvação, o ato do nascer de novo, a conversão, o que são coisas, como eu já falei, distintas. Ele fala aqui sobre a salvação e faz uso naquele episódio, quando depois da queda, os nossos pais, papai Adão, mamãe Eva, se vestem com folhas de figueira. Folha de figueira não tem sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecado, e o próprio Deus toma a iniciativa em prover uma cobertura para eles. E ali, para prover uma cobertura, é necessário que um inocente morra, porque o próprio Deus cobre eles com pele de animais, e para cobri-lo com pele de animais, foi necessário derramamento de sangue. E essa verdade aponta para o que aconteceu no primeiro século, quando o Cordeirinho de Deus, como nosso substituto, nosso representante, o nosso fiador, deu a vida no nosso lugar, tomando todo o cálice da ira de Deus, sem deixar cair uma gota sequer. Quando cremos em Cristo de todo o coração, a justiça de Cristo nos é imputada, e só dessa forma somos aceitos por Deus Pai.
nós que estávamos distante, longe, pelo sangue da nova aliança que fala mais alto que o sangue de Abel, nós somos aproximados e só dessa maneira desfrutamos então de paz com Deus. Então, ele fala aqui da salvação, que é algo extremamente distinto do batismo com Espírito Santo. Mas é preciso algo mais além da salvação, é o que vem depois, é o que nós chamamos, como Lloyd Jones também fala, a segunda bênção, é o revestimento de poder. E revestir quer dizer vestir de novo. Quando Paulo diz revestível de toda a armadura de Deus, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de uma roupagem espiritual para uma guerra espiritual. Já ganha, porque o nosso Deus nos garante a vitória de antemão. Dessa forma, o batismo no Espírito Santo ornamenta a igreja com os dons espirituais, embelezando para as núpcias com Jesus em sua segunda vinda. Além de revestimento, é preciso que você saiba que o batismo com o Espírito Santo também é derramamento de poder, dotação de poder. É mais do que conversão ou beber a água da vida. Batismo é mergulho sem voltar à tona. É uma imersão no Espírito. É estar transbordando, cheio do Espírito. É o que ele está falando. É estar constantemente exercendo os sinais, dons espirituais e só há um desenvolver, um amadurecer, irmãos, em ser batizado no Espírito Santo. Também há o crescimento do fruto do Espírito dentro de nós, o desenvolvimento, o amadurecimento do caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo é formado em nós, isso fala do amadurecimento do fruto do Espírito com as suas qualidades, o crescimento do fruto do Espírito. Batismo no Espírito Santo e a plenitude de Deus. O batismo no Espírito Santo precisa preencher todas as áreas da vida da pessoa. Ou seja, todos os sentidos espirituais, alegria, amor, também de forma da mente, mentais, vontade, imaginação, as emoções, o físico também. Ele precisa controlar todo o seu ser, seu espírito, alma e corpo. Então é algo crescente, algo que vai amadurecendo, se desenvolvendo, irmãos. Começa com a evidência inicial do falar em línguas e há então um desenvolvimento na nossa vida. Feliz é aquele que pode deixar o Espírito Santo controlar também todas as demais áreas e setores de sua vida, como a vida material, social, financeira, entre outras. Esse deixar o Espírito fazer, irmãos, significa uma cooperação, desejar que ele continue fazendo a obra que ele já iniciou em cada um de nós. O Espírito de Deus é o próprio Deus e ele não se submete a nós, irmãos. Nós é que nos submetemos a ele. E o amor do Espírito de Deus nos fere de tal maneira que nos constrange a desejar diariamente esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. A plenitude de Deus no crente batizado com o Espírito Santo é ter água da vida abundante que transborda suficientemente para os outros vasos em seu redor. Esse é o escopo, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo para transbordar para aqueles que estão em volta de nós. Quem é batizado no Espírito Santo tem uma força especial gerada pelo vento do céu. É algo extremamente espiritual, irmãos. O Espírito de Deus nos dá ousadia, firmeza na palavra de Deus, nos dá coragem, autoridade espiritual para falar as verdades de Deus sem adulterar o texto e sem manobra, para que a mensagem não fique uma mensagem enviesada. Não é uma parte do conselho de Deus, mas é todo o conselho de Deus, irmãos. Há uma simetria, uma conformidade. Precisamos entender a verdade de Deus e passá-la num todo, a ponto de produzir vitalidade, energia em todo o seu ser, em toda a nossa vida.
mas no Pentecoste as línguas foram repartidas como que de fogo. Por isso, quem é batizado com o Espírito Santo habita com o fogo consumidor e com as labaredas eternas. É algo extremamente espiritual. Esse batismo de fogo queima pecados, confere bênçãos espirituais. É uma bênção, irmãos. E ao contrário do que alguns nos acusam, que nós buscamos o batismo no Espírito Santo, e ouvimos muito isso por alguns segmentos evangélicos, irmãos. Alguns de nós falamos quando somos renovados quando estamos no nosso lugar secreto da doce oração, irmãos. Poucas vezes acontece dentro da igreja, na coletividade, pouquíssimas vezes, mas quando estamos no nosso veículo e ouvimos um louvor sozinho, só nós e Papai do Céu dentro do veículo todo fechadinho, ali quando o Espírito de Deus quer nos renovar, ele nos renova, as lágrimas descem do rosto, irmãos, e é como que rios de águas vivas corra dentro de nós, é algo extremamente precioso e espiritual, e aquele que foi batizado no Espírito Santo sabe, irmãos, e nós não podemos guardar essa verdade, essa doutrina extremamente fundamentada biblicamente somente conosco, e é por isso que devemos compartilhar dessa verdade com aquele que nos ouve. Paulo mostra como aquele que edifica a sua vida espiritual com madeira, palha e feno, ele entra aqui na questão ali daqueles que fazem a obra de Deus, irmãos, de forma com a intenção equivocada, faz para buscar uma promoção pessoal, faz por dinheiro, são mercenários, irmãos, e por isso que alguns estão aí, e às vezes, até falam, eu estou aqui há décadas dirigindo a igreja, tenho 30 anos de ministério pastoral, e alguns, não todos, é claro, porque esses são a minoria, a maioria são grandes homens de Deus. Eu conheço líderes abençoados que faz a obra não por dinheiro, mas porque amam a Deus, mas alguns são mercenários, irmãos, e estão há décadas na frente de um trabalho, porque não tem coragem de pegar um ônibus cheio, comer comida requentada, de marmita, o que nós fizemos a vida toda, encarar 8 horas de trabalho, e por não ter coragem, estão ali sugando da ovelha. Ele entra aqui nesse assunto quando ele fala aqui sobre madeira, palha e feno, e para que os irmãos entendam que ele realmente entra nesse assunto daqueles que pregam o evangelho com a motivação completamente equivocada, irmãos, para ganho pessoal, vivendo à custa do suor alheio. Eu vou ler o parágrafo para os irmãos. Paulo mostra como aquele que edifica a sua vida espiritual com madeira, palha e feno, que são as obras feitas por motivos indignos. Então, o que eu estou falando aqui é o que ele escreve nesse parágrafo. Motivos indignos. Terá suas obras queimadas pelo fogo do juízo de Deus. É o crente carnal, que não é batizado no Espírito Santo, sobrando-lhe apenas a salvação. As obras dos que são batizados no Espírito Santo. Eu estou lendo, tá? É uma colocação feita pelo escritor aqui. As obras dos que são batizados no Espírito Santo são ouro, prata e pedra preciosa, que são as obras feitas por amor a Deus. São purificadas pelo fogo, gerando galardão. Essa parte aqui do parágrafo, eu li o que foi escrito pelo comentarista, comentarista aqui dessa lição. E a tônica do que ele fala aqui nesse parágrafo é aqueles que fazem a obra de Deus com a motivação equivocada, quando na verdade nós que amamos a Deus, ao contrário dos mercenários, que tem alguns, é a minoria, mas tem aí, e alguns eu conheço, nós, pelo contrário, irmãos, de
arrancar da ovelha que muitas das vezes tem bem menos que nós, colocamos a mão no bolso e ajudamos aqueles que precisam e ajudamos também a igreja. Ganhamos não com o suor alheio, mas ganhamos com o nosso próprio suor, como mordomos que somos, o nosso Deus nos dando saúde para trabalhar, ideias abençoadas de trabalho, porque o trabalho é uma bênção. Nós então trabalhamos e ajudamos ainda com o que nós ganhamos, o nosso Deus nos dá, porque tudo é dele, pertence a ele, e nós somos tão somente mordomos, colocamos a mão no bolso e ajudamos, tiramos do que Deus nos dá por intermédio do nosso próprio suor e ajudamos a igreja. Que Deus então possa pagar aqueles que fazem a obra de Deus com a intenção equivocada, como ele coloca aqui, que são as obras feitas por motivos indignos, por dinheiro, irmãos, e ainda se ufanam dizendo: estou aqui há 20 anos, estou aqui há 30 anos dirigindo essa igreja, e quando na verdade a motivação que deveria ser servir o rebanho, servir o pastor desse rebanho, que é o sumo pastor, a motivação é um ganho financeiro. Infelizmente é uma verdade, e eu preciso falar dessa verdade, porque nesse parágrafo o nosso comentarista, e observe que quem está comentando aqui é o bispo primaz, o nosso bispo Manuel Ferreira. É ele quem coloca esse parágrafo aqui, registra, escreve aqui: eu estou tão somente pensando e transmitindo com exatidão o que ele está colocando aqui. E ele ainda é mais pesado. Ele ainda é mais pesado aqui nesse parágrafo. É uma honra para você ser batizado no Espírito Santo, pois Jesus Cristo é glorificado na sua vida com sinais de Deus, prodígio, maravilha, profecia, sonhos e visões. A maior bênção, irmãos, falando com base aqui no que está registrado, que o homem pode receber na face da terra, é a vida eterna. A vida eterna, a salvação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e o mérito, a honra, a glória da salvação é toda do nosso Deus. Não temos mérito algum, o mérito é todo dele, importa que ele cresça e que nós diminuamos diariamente. Ele nos salva e é a maior bênção de todas. E a salvação está em Jesus Cristo, nosso Senhor. O batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. É muito importante ficar bem claro essa verdade que eu estou firmando aqui, porque é uma verdade bíblica e que jamais poderá ser removida. Manifestam-se também os dons espirituais que ornamentam a igreja, com a finalidade do corpo, a finalidade da edificação do rebanho, fluindo naturalmente também o fruto do Espírito, há desenvolver um amadurecimento. O fruto do Espírito ele vai crescendo, amadurecendo dentro de nós com as suas características, quando o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Isso acontece nesse processo de santificação. Se você ainda não recebeu, tenha certeza de que a promessa do batismo com o Espírito Santo é para todos, é o que ele está dizendo aqui, né? Ele diz aqui que é universal no sentido de que seja para todos os cristãos, irmãos, para nós que estamos em Cristo. E é claro, não é para pessoas incrédulas, mas é para aqueles que creem nessa promessa. O mais interessante é que o Espírito Santo produz resultados. Os corações são compungidos com facilidade, os pecadores apresentam-se por si mesmos e há resultados abundantes de almas salvas e agregadas à
igreja. Nós pregamos o evangelho e é o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Deus, que acrescenta a cada dia aqueles que hão de ser salvos. O que é a nossa responsabilidade, nosso compromisso é pregar o evangelho, a boa nova de salvação. Salvar e inserir ao corpo é algo que só Deus pode fazer. O batismo com o Espírito Santo é a promessa do Senhor Jesus de revestimento de poder para o cumprimento da missão. Então, a finalidade é ser batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas para cumprir a missão que recebemos da parte do próprio Deus. Meus irmãos, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula dessa sequência. Querendo o nosso amado Deus, Deus me dando vida até lá. Na próxima pré-aula, a pré-aula de número 13, nós vamos falar então sobre o falar em línguas estranhas. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita. Obrigado, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, pregando a tua palavra com temor no coração e com verdade. Ó Deus, me preserva, ó Pai, por favor, guarda o meu coração, me cobre com teu sangue, envolva-me no manto sagrado, cerca-me com muralha de fogo e me dê coragem, Senhor, para no meio da geração perversa, meu Deus, eu possa pregar a tua verdade como o Senhor deseja que ela seja anunciada. Abençoe também a tua igreja, Senhor amado, espalhado na face do planeta Terra. Somos milhões, ó Pai, ó Deus, que te amamos, que te servimos, que cremos em ti de todo o coração. Nos ajude, ó Pai, meu Deus, a pregar o teu evangelho com a finalidade da expansão, meu Deus, do crescimento do teu reino aqui na face da terra. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Pai, por essa grande oportunidade. Eu assim oro e lhe agradeço, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus.